Boa noite, começando a gravar esse vídeo aqui, agora à noite. Eu tava pensando numa coisa, quero te perguntar, sua vida faz sentido? Você sabe pra que você está na Terra? Qual é o seu propósito? Você já parou pra pensar nisso? Eu tô com umas ideias, né, de uma série de vídeos que eu quero lançar aqui no canal para poder ajudar, né, vocês a se localizarem, ajustar a bússola, né, ajustar aí o GPS para traçar novas rotas para a vida de vocês, porque eu já estive nesse lugar de me sentir perdida, de não entender onde eu estava e nem aonde eu queria chegar, mas com a graça de Deus, hoje eu entendo, né, qual é o meu propósito, mas não é tão simples assim entender. A vida muda, as rotas da nossa vida, elas mudam com o passar do tempo, por causa de pessoas, de situações e etc. E eu quero que você continue aqui, porque os próximos vídeos, eles podem mudar o rumo da sua história. Continuando nosso diálogo, né? Estou aqui em outro cenário, não, mesmo cenário, outra roupa, outro cabelo, né? E outro dia, aquele dia eu tinha dado uma inspirada assim, e aí eu resolvi gravar aquela palhinha ali que tá no começo do vídeo. Mas continuando o mesmo raciocínio, eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito importante, algo que foi muito importante para mim nesse ano, né? Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos. Esse livro aqui é do autor Rick Warren e ele é realmente um best-seller, né? Foi muito vendido, né? E ainda é muito vendido. Eu acredito que é um dos livros mais interessantes, assim, que falam sobre propósito. Uma vida com propósito. Barulho da rua, gente. É um dos livros, assim, que eu acho mais interessantes na questão de abordar esse assunto, que é uma vida com propósito, mas aqui no contexto cristão, né? Para quem ainda não sabe, mas já deve ter ficado óbvio, eu sou evangélica, né? Sou assembleiana, graças a Deus. E se você também é cristão e gosta, né, de ouvir assuntos sobre, né, o mundo cristão, enfim, de uma vida com Deus, seja muito bem-vindo, né? Você que não acredita, mas que quer continuar por aqui, quer ver os vídeos, seja bem-vindo. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu fiz a leitura desse livro do final de 2024 para 2025, para poder me dar aí um gás, um ânimo, uma força sobre eu alinhar a minha vida, né? Baseada em propósitos verdadeiros. Esse livro aqui, ele é muito interessante, a divisão dele. Vou apresentar para vocês, para quem ainda não conhece. Ele tem cinco, ele é dividido em, vamos ver aqui, 6 blocos, né? E tem um bônus no final. Como assim? Como ele é dividido? Cada bloco, digamos assim, do livro tem 7 capítulos pequenos e cada capítulo desse representa um dia. Esse livro ele é como se fosse um desafio de 40 dias para você encontrar o seu propósito, né? Isso num contexto cristão, mas pode ser aplicado, né, em outro contexto. No entanto, o foco é realmente para quem quer ter uma vida de propósito com Deus. E eu queria, né, começar com vocês hoje, o dia 1, e compartilhar com vocês as reflexões, né, que eu tive, né,
a respeito desse primeiro capítulo, que foi o dia 1. Então, se você vai entrar no desafio aí de descobrir o seu propósito em 40 dias, vem comigo, que hoje é o dia 1. Mas antes, eu vou compartilhar com vocês alguns tópicos que eu destaquei aqui do comecinho, ainda não do capítulo do dia 1, né? Mas um pouquinho aqui do começo, que o livro, que é aqui no começo, onde fala um pouquinho, né, do porquê que esse livro é dividido em 40 partes, assim, 40 capítulos, enfim. O primeiro tópico que eu acho interessante está aqui no livro, na página, cadê o número da página? Página número 11, né, que diz assim: seus próximos 40 dias, subtópico. Não sei se vocês estão vendo, eu não tenho uma câmera, não tenho uma câmera de cima, mas eu vou lendo, é melhor assim. A Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para os seus propósitos, Deus usou 40 dias. Vamos ver alguns exemplos? A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na terra prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que se convertesse aquele povo. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto e os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Essa quantidade de 40 dias ela é muito interessante, né? Ela aparece em várias partes da Bíblia e sempre significa algo, é um período assim muito, muito importante, né? De grande peso espiritual. E esse livro vem com essa proposta que diz assim, ó, os próximos 40 dias vão transformar a sua vida. E eu sei que talvez, né, quem vai assistir o vídeo não tenha o livro, mas eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui no link, na descrição, aliás, um link para você adquirir esse livro, né? Ele não é caro, esse é um livro muito bom, é muito interessante você ter, sempre para consultar, sempre tem quando a gente se sente confuso, né, quando a respeito do rumo que a nossa vida vai tomar. Eu acho muito interessante ter esse tipo de livro para a gente sempre estar voltando e consultando. Esse livro que eu não comprei na época, eu ganhei de presente de amigo secreto, mas ele não é tão caro. Eu vou deixar aí o link aí de onde eu encontrar mais em conta, eu vou deixar para vocês adquirirem, né? Por quê? É importante ter para acompanhar os vídeos daqui para frente, porque aqui nesse livro tem 4 recursos muito interessantes. No final de cada capítulozinho, de cada dia, tem tema para reflexão, versículo para memorizar e pergunta para meditar. Eu vou mostrar para vocês aqui no final do primeiro dia, digamos assim. Ó, olha só. No final de cada dia aparece dessa forma. Eu realmente não sei se está focando, gente, mas vou parar um pouquinho aqui. E aí tem esse quadradinho, e é muito legal porque você tem um versículo para memorizar, para refletir ali sobre esse aprendizado, né, nesse primeiro dia. E para o vídeo não ficar muito mais longo, eu já quero começar, né, com vocês, eu já vou falar um pouquinho sobre o dia 1, tema do dia 1, certo? Tudo começa com Deus. Eu dou uma dica aqui para você pegar um caderninho, se você ainda não tem um livro, pega um caderninho e vai anotando aquilo que você for pensando, né? A respeito de tudo que eu falar aqui, as inspirações que você tiver. Você faz um caderninho, aí cada folha, né, do dia, referente ao dia, você vai fazendo as anotações. E o versículo aqui para meditar, inicialmente, diz assim: pois tudo, absolutamente tudo,
Acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra o propósito. Colossenses 1,16, na versão A Mensagem. Se abrindo um parêntese, eu não gosto muito dessa versão, então eu queria ler com vocês, se me permite, o tempo, na versão bíblica que eu tenho costume, né? Geralmente eu gosto de usar a NVI. A NVI, ela tem uma linguagem muito bonita, muito clara também. E depois eu até quero fazer vídeos sobre Bíblias. Eu tenho muitas Bíblias e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Aqui na minha versão, né, que eu gosto. Vamos aqui, encontrei, ó. Pois, olha só, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E nesse primeiro dia, nesse primeiro capítulo, diz o seguinte, que a vida, o propósito da nossa vida é muito maior do que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quer saber por que foi colocado nesse mundo, deverá começar pelo seu Criador, por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Quando nós entendemos isso, nós descobrimos que somente em Deus que nós descobriremos a nossa origem, nossa identidade, nosso significado, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino, pois todos os caminhos levam a um beco sem saída. Aqui o autor também faz um comentário muito interessante que diz assim: já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livro de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito de vida, que geralmente dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Eu acho isso muito interessante porque, na verdade, assim, essas orientações, no fim, elas são vazias, sabe? Elas são um fim em si mesmo, não tem profundidade. E o que o autor propõe é que, através desse livro, você vai entender a origem, né, do seu propósito de vida, né? Todas essas orientações são super válidas, mas elas não abarcam a totalidade do significado do que é ter uma vida com propósito. Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito da nossa vida, porque hoje eu entendo que o propósito da nossa vida está fora de nós, né? Muitos livros de autoajuda, muitas pessoas comentam, né, que devemos olhar para dentro de nós mesmos para descobrir o nosso propósito de vida enfim, nos conhecermos de verdade. Mas hoje eu entendo que não é bem assim. Nós precisamos olhar não para dentro, mas para cima, olhar para o nosso Criador, né? Mais uma vez, se você crê nisso, crê que há um Deus que te fez, que fez o mundo, que fez o universo, glória a Deus, permaneça aí. Mas se você não crê em Deus, eu recomendo que saia desse vídeo. Porque ele não foi feito para você, mas para aqueles que realmente acreditam nisso, como eu. E outra coisa, ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Porque você pode alcançar os seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para o qual Deus os criou. Eu vejo inúmeros exemplos de pessoas que construíram uma carreira maravilhosa, né, ao longo de muitos anos, de 20, 30, 40 anos.
e hoje já estão em uma certa idade, descobriram que estão perdidos. Tipo assim, que, sabe, nadaram e parece que não se realizaram plenamente, porque não estavam vivendo de fato no seu propósito. Já vi muitas pessoas, principalmente na internet, muitos relatos de pessoas que mudam as suas carreiras de forma drástica, porque eles estavam vivendo uma vida que não estava alinhada com o seu chamado, com o seu propósito, com aquilo que realmente eles vieram para fazer na Terra, sabe? E isso é muito, muito interessante, muito importante. E só para deixar bem claro, o autor, ele diz, né, bem claramente que esse livro aqui, ele não é um livro de autoajuda. Por quê? Ele não vai te ensinar a achar a carreira correta e nem realizar os sonhos ou planejar a vida, né? Vocês não vão ver isso aqui nesse livro. Na verdade, ensina a fazer menos na vida. Ah, eu acho isso maravilhoso. Eu sou adepta do conceito de vida simples, menos é mais, minimalismo, etc e tal. E ele ter deixado bem claro isso aqui foi uma das coisas que mais me deixou, assim, bem motivada, né, de seguir com a leitura, porque é de fato, isso é de fato que precisamos fazer menos, né, porque quando a gente segue essa linha de raciocínio do planejamento de vida comum que a gente vê nos livros de autoajuda em geral, nos canais, nos treinamentos de produtividade, né? A gente sempre acaba saindo dali, digamos assim, de um vídeo, de uma leitura, de uma palestra, a gente acaba saindo dali com uma espécie de checklist de coisas, muitas de coisas para fazer. Ah, você precisa planejar a sua manhã, você tem que planejar o seu dia, cada dia da semana você vai ter que fazer assim, assim, assado. Você tem que fazer seu planejamento mensal, trimestral, semestral, anual. Então, é muitas coisas que você precisa se aprofundar. E aqui não. Aqui nós vamos entender de forma muito simples, mais profunda, o que é ter um propósito na vida. Que não significa você ter uma lista de tarefas diárias para fazer para poder se sentir bem. Não é isso. E eu quero destacar também que o Senhor, Ele não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. Porque a Bíblia basicamente é o nosso manual, o manual do proprietário. Porque ela explica tudo, porque estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. Outra coisa, Deus, ele não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. E aqui o autor também apresenta 3 critérios, né? Baseados na passagem bíblica que se encontra ali em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 6, e eu vou abrir com vocês, que é muito importante. Se você também tiver uma Bíblia por perto, eu aconselho a estar com ela. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6, que diz assim, vamos abrir aqui rapidinho. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. E esse versículo aqui, ele apresenta 3 critérios para o nosso propósito, segundo o autor, né? Ele diz assim, primeiro, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo.
Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher a carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito da vida encaixa-se em outro propósito muito maior, cósmico, que Deus planejou para a eternidade. E é disso que trata este livro. Então, para fechar com essa frase aqui bem simples, que diz assim, ó: você deve ter se sentido perdida a respeito de seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a encontrar o caminho para a luz. Então, nesse primeiro dia aqui foi para deixar evidente que não encontraremos o nosso propósito olhando para nós mesmos ou só para nós mesmos. Porque nós somos criados por alguém, né? Nós somos criados por Deus. E quem melhor do que o inventor da invenção para entender qual é o propósito dela, né? E esse primeiro dia tem um versículo de memorização que está lá, o que eu li primeiro lá, Colossenses capítulo 1, versículo 16. E o tema para reflexão é: eu não sou o foco. Ou seja, vamos tirar o foco de nós mesmos para de fato entendermos qual é o nosso propósito. Sabe por quê? Em suma, quando nós estamos vivendo o nosso propósito, nós não vivemos esse propósito para servir a nós mesmos, para ter, como é que eu posso dizer? Para construir algo para nós mesmos, porque viver o propósito é servir os outros. E isso nós vamos ver mais para frente, né, à medida que os dias forem passando, e vocês vão entender o que de fato isso significa, o que realmente significa viver com propósito. Não é você acordar de manhã e dizer: ai, que dia lindo, que vida perfeita, eu estou muito bem. Não, viver com propósito não é isso. E você vai entender daqui para frente. E agora uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Pense sobre essa pergunta e anote a resposta no seu caderninho também. E, claro, eu quero te convidar a interagir, né, nesse vídeo e comente aí, principalmente responda essa pergunta nos comentários e vamos construir aí um fórum, uma comunidade aí em torno desse assunto que é muito importante. Eu não tenho dúvida de que no final desses 40 vídeos, né, não vou dizer que vou gravar um dia, né, de cada vez, como é que eu posso dizer? Um atrás do outro, né, digamos assim. Mas pelo menos uma vez por semana eu quero postar. Eu quero te dizer que no final desses 40 dias você vai ter uma perspectiva diferente sobre o seu propósito. E eu vou ficar muito feliz de estar te ajudando a entender isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Como eu já falei, deixe comentário, curta o vídeo, se inscreva. Eu vou fazer uma playlist onde você depois vai poder ver todos os vídeos, um abaixo do outro, dia 1, dia 2, até o dia 40. E nós vamos aí construir esse desafio aí dos 40 dias, tá bem? Um beijo e fica com Deus.